Olá, seja muito bem-vinda a mais um Devocional com Elas, nosso encontro de toda quarta-feira para juntos meditarmos na Palavra do Senhor e crescermos em Cristo. Hoje vamos dar início a uma segunda etapa dessa primeira fase, Restauradas, mas antes eu quero aqui com você rever alguns pontos daquilo que a gente já viu até agora. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma parte do estudo Personalidades Restauradas da Valnice Milhams para a gente poder entender. Antes da gente entrar nessa nova etapa, é importante a gente entender como que acontece, o que acontece com a gente quando nós aceitamos Cristo em nossa vida. Então nós vimos que somos formados por 3 elementos, espírito, alma e corpo. E cada parte desse elemento aqui, nós precisamos ter uma atenção especial e entender como que é restaurado. Bom, o nosso espírito, a gente entendeu que ele é recriado no momento em que eu aceito Cristo, pela fé como meu Senhor e Salvador. E aí o Espírito de Deus, ele vem, e recria o meu espírito. Então, aí acontece o novo nascimento. Então, eu sou uma nova criatura, no meu espírito. A nossa alma já é um pouco diferente, ela tem um processo aí de restauração. Porque na alma, nós temos a função aí da mente, das vontades e das emoções. E Satanás, ele ataca muito, as nossas emoções, através das feridas. Então aí tem um processo de restauração, de cura, que nós vamos ver mais para frente. Mas nós entendemos então que a alma ela precisa de um processo e hoje nós vamos iniciar esse processo através da palavra de Deus, porque a gente entendeu que a nossa mente ela é renovada, ela é restaurada através da palavra. Então nós vamos começar aí esse processo na alma. E o nosso corpo físico, ele precisa do quê? De disciplina, porque o nosso corpo físico, nós entendemos o que acontece aqui nesse mundo físico. E nós temos aí, as portas que alimentam a alma são os nossos sentidos, que é audição, visão, olfato, paladar e tato. Então, o que nós estamos aí deixando entrar para dentro da nossa alma, alimentando a nossa alma? Então, nós precisamos compreender, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo, quais conversas nós estamos participando, porque tudo isso, mesmo sem a gente perceber, alimenta a nossa alma, Então, a gente precisa estar atento. E o nosso corpo, ele, não vai se converter a Cristo, porque o nosso corpo sempre vai estar buscando alimentar a carnalidade. Então, nós precisamos aí entrar com disciplina, Precisamos ter disciplina até mesmo para cuidar do nosso corpo. Precisamos aí entender quais alimentos que eu vou estar nutrindo o meu corpo físico, porque eu preciso estar saudável. Todos esses 3 elementos precisam estar equilibrados para a gente estar íntegros. Lembra? Irrepreensíveis para a volta de Cristo. Então eu preciso também cuidar do meu corpo físico, que é através, de eu não ficar sedentária, eu sempre estar me movimentando, saber me alimentar, porque o nosso corpo é templo do Espírito, então eu preciso também ter cuidado com o meu corpo físico. Assim como eu tenho, com a minha mente, essa restauração, eu também preciso aí, o processo do corpo a gente tem que entrar com posicionamento, Falando não para aquilo que faz mal, e buscando aquilo que realmente vai nutrir e deixar o nosso corpo saudável. Então, nós vimos tudo isso e também um novo nascimento, que através de Cristo nós temos aí uma nova vida. Então, a gente vai dar essa continuidade, e hoje a gente vai entrar numa etapa aqui, vamos lá. Então, a gente vai dar aqui o início, da nossa intimidade com o Pai. Então, o que a gente vai ver hoje? Então, eu fiz uma pergunta aqui para a gente meditar nela, nós vamos descobrir a nossa identidade espiritual através dessa pergunta. Qual que é a pergunta? Quem eu sou para Deus? Quem é você para Deus? E nós vamos ver isso na própria palavra dele. E nós vamos, então, eu quero convidar você que a partir de agora, que você tenha a sua Bíblia aí na mão, porque nós vamos aí meditar na palavra e essa palavra, ela é viva e ela é muito eficaz e é ela que vai aí restaurar, a nossa mente, trazer as verdades, eliminar as mentiras que a gente acreditou aí há muitos anos.
Então, a palavra de Deus, ela é a verdade que limpa, que restaura e que purifica. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, quem eu sou para Deus. E lá, em 1 João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, nós vamos ler agora. Fala assim, quem eu sou para Deus? Vamos lá. O que a palavra de Deus responde? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Então aqui em 1 João a gente já vê essa resposta, quem eu sou para Deus? Eu sou filha, somos filhos para Deus. E nós vamos continuar lá em Gálatas, até deixei marcado aqui, mas vamos lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 26. Olha lá, o título é Os Filhos de Deus. E aqui fala, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, quem eu sou para Deus? O que a Bíblia me responde? Que nós somos filhos mediante a fé em Jesus Cristo. E vamos aí ver lá no Evangelho de João, primeiro capítulo, o capítulo 1, no versículo 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, a palavra de Deus está repleta daquilo que nós precisamos entender. Então, quem eu sou para Deus? Eu sou filha. Eu preciso entender que eu sou filha mediante a fé em Jesus Cristo, porque isso vai fazer toda a diferença quando nós entendemos isso na nossa vida. E a gente também é coerdeira com Cristo. E nós vamos ver isso lá em Romanos. Capítulo 8 fala assim, no versículo 14 ao 18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Olha que precioso essa revelação. Nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. E aqui ele fala, vamos prestar bastante atenção, porque a palavra de Deus, mesmo que você, Samara, eu nunca li, e eu não entendo muito o que fala e tal, mas comece a ler, comece nos evangelhos, pede para Deus, me ajuda a entender, além da letra, me ajuda realmente, venha com a tua revelação ao meu espírito, para que eu possa entender. Então, quando nós compreendemos isso aqui, a gente precisa ler, mas a gente precisa guardar no coração tudo aquilo que a palavra nos ensina, Então, quando você entende que você é filha e co-herdeira, tudo muda. Você começa a ter uma nova mentalidade, entende? Porque até mesmo nas provações, nas dificuldades, nas circunstâncias mesmo de dificuldade, você vai entender que Deus, ele disciplina quem ele ama. E mesma coisa, de um pai e de uma mãe. O pai e a mãe quer ver o quê? Que o filho cresça, se desenvolva com saúde. O pai e a mãe desejam só coisas boas para o filho. Mas se o filho desviar do caminho e começar a fazer alguma coisa errada, o pai e a mãe vai lá corrigir. Por quê? Porque ama, porque quer ver o filho, sendo próspero, fazendo coisas, plantando e colhendo coisas boas. Então, quando nós entendemos isso, a nossa visão começa a mudar. Nossa, eu sou filha de Deus. Eu tenho um pai que cuida de mim, um pai que está me observando, que está me direcionando. Eu não estou sozinha. Você pode hoje estar sozinha. Você hoje não tem amigos, Você não tem ninguém que está nessa mesma direção, nessa mesma fé, buscando o que você está buscando. Mas você tem Deus. E quando nós temos Deus, nós temos tudo. Então nós temos que cravar isso no nosso coração. Eu sou filha de Deus. E aí também nós somos templo do Espírito Santo. E nós vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá em 1 Coríntios. Achou?
Bom, aqui em 1 Coríntios, lá no versículo 16 e 17, fala assim: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Lembra quando eu falei lá sobre a gente cuidar do nosso corpo físico? Nós somos também o templo do Espírito Santo. Deus, ele habita em nós. Então, por isso que nós precisamos o quê? Cuidar do nosso corpo também, né? Cuidar da nossa alimentação, estar sempre aí em movimento, fazendo atividade física. Nós precisamos também estar saudáveis, porque o templo, né, nós somos o templo e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós precisamos estar, né, em dia aí com o nosso corpo. E também lá no capítulo 6, 19, vamos lá, capítulo 6, 19, fala assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados com alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Né? Mais uma vez aí, trazendo essa verdade para que a gente possa realmente colocar isso no nosso coração. Né? Faz uma reflexão aí, como que anda o seu cuidado com o seu corpo? Nós precisamos rever, e se você não está cuidando do seu corpo, para ontem nós precisamos aí resolver essa questão, porque nós somos templo do Espírito e nós estamos vendo aqui. Agora a gente vai lá em João, Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Bom, e aqui ele está falando, né? O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Templo do Espírito Santo. E aí? Quando o Espírito Santo chegar em nós, como que ele vai encontrar nossa morada? Suja, bagunçada, sedentária? Ou será que vai encontrar uma morada aí um pouco mais aconchegante? Precisamos pensar nisso, gente. Assim, olha, ler a palavra de Deus, é porque hoje, assim, eu amo ler, eu amo aprender. Então, mas no início, quando eu não tinha, né, o hábito, o costume de ler, eu ficava assim, nossa, né, eu não faço nada do que tá falando aqui. E assim, às vezes no primeiro momento a gente vai ficar um pouco chocado, né, mas isso é para nos alertar, e isso é bom, porque aí nós estamos no caminho, né, nós estamos aí nesse processo de restauração. Então é muito importante nós lermos, compreendermos, mas também colocar em prática. Agora nós vamos ver lá em 2 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 16. Fala assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu Deus. Ai, Jesus, vai com calma, né? Então nós precisamos entender que o Senhor, ele faz morada em nós. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é templo também do Espírito Santo. Então, entendemos que somos filhos, filhas, cordeiras com Cristo e somos o templo do Espírito. O Espírito Santo, ele faz morada em nós. E agora nós vamos lá em Efésios 2, 19 e 22 e fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e crescerá para se tornar santuário santo no Senhor. Mais uma vez aqui nós vemos na palavra que somos templo. E agora a gente vai lá em Gálatas,
2:20, para a gente finalizar aqui, para entendermos que somos o templo do Espírito. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos finalizar aí com esse versículo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos olhar para nós e nos amarmos, porque lembra do mandamento que Jesus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então como que eu vou amar o meu próximo sendo que eu não me amo? Porque se você entende que você é filha e que você é templo do Espírito, você vai começar a querer se cuidar, você vai começar a querer agradar o coração do Pai. Então nós precisamos ter isso em mente, em agradar o coração do Pai. E aqui fala, se eu estou em Cristo, eu já morri para as minhas vontades. Eu preciso me render cada vez mais para que Deus possa aí ajustar as minhas vontades com a vontade do Senhor. Porque o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. Nós estamos num mundo que cada vez só vai piorando. Mas nós precisamos entender que dentro de nós precisamos estar conectados a Cristo com os princípios e os valores do reino, Então nós precisamos o quê? Olhar para dentro de nós, entender o que eu preciso melhorar, o que eu estou fazendo que não agrada o Pai. E eu preciso começar a ter uma atitude a partir de hoje, porque até o momento que a gente não conhece, a gente não sabe, Deus, como que Ele vai cobrar alguma coisa, sendo que eu não estou sabendo agora? A partir do momento que eu estou aí em contato com a verdade, eu preciso me posicionar. E eu quero trazer aqui para nós, para que a gente possa realmente crescer e amadurecer em Cristo. Esse é a intenção desse devocional aqui, para juntas podermos desfrutar do melhor daquilo que Deus já deixou para nós. E vamos aqui finalizar quem eu sou para Deus. Eu sou membro do corpo de Cristo e pertenço à sua família. Então, onde nós vamos aí encontrar essa resposta? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Bom, aqui fala então sobre a unidade do corpo, Então, eu pertenço à família de Deus. E aí eu faço parte desse corpo de Cristo, que são muitos membros, Nós temos aqui o nosso corpo físico. Temos muitos membros, muitas partes que compõem um todo. Então, nós precisamos entender também que nós somos parte desse todo em Cristo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 12, lá no versículo 27. Ora, vocês são um corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. E aqui ele está falando novamente para a gente poder entender. O corpo de Cristo é composto pelos filhos de Deus, que somos nós. E também vamos ver lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5. Vamos lá em Romanos. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos aos outros. Então, mais uma vez aqui, a palavra está falando, que somos aí membros individuais, mas juntos formamos o mesmo corpo em Cristo. E vamos lá ver em Efésios 4, capítulo 4 e versículo 4, e também em Efésios, no capítulo 5, versículo 29 a 30. Vamos lá em Efésios. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Entendeu? Então, há um só corpo e um só Espírito. Então, quando nós entendemos que somos filhas, cordeiras com Cristo, somos templo do Espírito e fazemos parte da família de Cristo, que é o corpo, que é o todo. E lá no capítulo 5 também de Efésios,
versículo 29 a 30. Vamos lá, 29 e 30. Aqui. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E aqui a gente fecha com esse versículo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Por essa razão, li aqui errado. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como Cristo também cuida da sua igreja. Será que nós realmente estamos aí cuidando do nosso corpo como nós, deveríamos cuidar? Bom, hoje que nós entendemos isso, não temos mais desculpas para nós não irmos nessa direção, desse cuidado conosco mesmo, porque nós precisamos nos amar. A gente precisa estar bem, para também amar o próximo, para também cuidar do outro. Então, precisamos olhar para nós, precisamos aí construir cada dia um relacionamento mais profundo com Deus, porque quanto mais a gente tem essa identidade firmada em nós que somos filhas, que somos cordeiras, que somos templo do Espírito e fazemos parte da família de Deus, quanto mais nós entendemos isso e aprofundarmos nessa verdade, mais a gente vai tendo aí confiança e mais a gente vai se amando e também começando a olhar para o nosso próximo de uma forma diferente, com mais amor, com mais compaixão, A intenção também desse devocional para que a gente possa meditar na palavra é que a gente cresça em Cristo. Então, qual que é o caráter de Cristo? A gente vai ver lá para frente o fruto do Espírito. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nós, trabalhe no nosso caráter e que venha esse fruto do Espírito em nós. A primeira vez que eu li o fruto do Espírito, eu fiquei apavorada, porque eu falei, Senhor, eu não tenho nada disso aqui. Paciência, não tenho. Amor, também não tenho. Mansidão, piorou. Domínio próprio, o que é isso? Eu fiquei apavorada. E aí, eu fui me aprofundar e entender o que era cada um. Tem até um estudo, que eu faço uma mentoria, que eu posso até trazer aqui mais para frente, para a gente juntas poder aprofundar nesse fruto do Espírito. Mas quando a gente começa a entender, a gente olha, porque a palavra é o quê? Eu falo que a palavra também é um espelho. Nós precisamos ler a palavra com a intenção de avaliar o nosso coração, avaliar o nosso caráter. Muitas vezes a gente vai olhar, isso aqui era para fulano. Não, isso aqui é para você mesmo. Isso aqui é para mim, é para você. Deixa o fulano lá. O fulano, Deus vai trabalhar no coração dele. Mas se você está aqui acompanhando esse devocional, é porque Deus está falando e ministrando ao teu coração. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus para que ela possa tratar o nosso coração, o meu coração, porque sou eu que estou lendo. É a mesma coisa quando a gente vai aí na igreja, no culto, temos a tendência de sempre manifestar ali para que as pessoas possam ouvir. Não, quando nós estamos ali ouvindo a palavra, é porque a palavra é para ser ministrada ao teu coração. Então nós precisamos aí ter essa consciência e sempre ter esse olhar. É para mim. Eu que preciso mudar, sou eu que estou buscando. Amém, meninas? Então hoje a gente vai fechar esses 3 pontos que a gente viu, Qual que é a minha identidade espiritual? Então nós vimos que somos filhas de Deus, que somos cordeiras com Cristo, que somos templo do Espírito Santo e que também nós somos membros, nós só fazemos parte do corpo do todo de Cristo, individualmente, mas nós estamos aí conectados a esse todo. Então vamos olhar para nós, vamos meditar nessa palavra, Pega esses versículos, medita de novo, Fala para Deus, fala ao meu coração aquilo que eu preciso realmente entender, e vamos colocar isso como uma meta, cuidar do nosso corpo, dos nossos pensamentos, aquilo que a gente está alimentando na nossa alma, para que nós possamos aí cada vez mais amadurecer e ter uma vida mais leve. Quanto mais você aprende, quanto mais você é sarada, é curada, mais você vai entendendo que a vida pode ser mais leve. Então eu quero aqui, vamos fazer uma oração para fechar essa palavra que a gente leu aqui e ouviu, para que realmente essa semente venha aí
a frutificar dentro, né, da nossa alma, dentro do nosso coração e da nossa mente. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos para juntas orarmos a Deus, né, em agradecer e pedir para que o Espírito Santo possa aí nos alimentar cada vez mais com a palavra de Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra, por esse momento, por esse ensino, por essa verdade que veio ao nosso coração. Que toda mentira, Senhor, que foi lançada durante tantos anos, né, na nossa mente, no nosso coração, que a tua verdade venha limpar essas mentiras do nosso coração. E que nós possamos alicerçar na tua verdade, na tua palavra, que o Senhor possa gerar em nós, através dessa palavra, né, algo que nós precisamos entender com mais profundidade e começar mesmo a ter uma santificação, né, no nosso caráter, né, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Nos santifica, Espírito Santo, e que o Senhor esteja conosco. Ministra, continue ministrando durante, né, esse dia, durante essa semana, que nós possamos mesmo ter essa fome e essa sede por aprender e por agradar o coração de Deus cada vez mais. Obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, pelo teu amor e obrigada, Senhor, pela paternidade. Obrigada, Jesus, porque o Senhor conquistou tudo isso, né, para nós na cruz. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Bom, eu espero você aqui na próxima quarta-feira, no nosso próximo encontro, para a gente dar continuidade, para a gente aí começar, né, a ter aí um início de uma intimidade com Deus, o nosso Pai. Amém? Eu espero você aqui no próximo encontro. Que Deus abençoe.